diziam que ela era perigosa. Ele respondia: ela me conhece, é como se fosse a minha filha. Em um dia frio, ele acendeu uma lareira. A cobra se aproximou do fogo para se esquentar, e ele, com medo que a cobra se queimasse, puxou ela pela cauda. Ela virou o bote e mordeu ele. A dor veio forte, o braço começou a queimar, o formigamento subia, mas em vez dele correr para o hospital para se salvar, ele ficou com raiva da cobra. Revirou a sala, derrubou a cadeira, revistou a casa toda atrás da cobra, até que ouviu um barulho debaixo da cama. Ele se abaixou, lá estava ela. E ele começou a discutir com a cobra. Por que você me picou? E ela disse: eu sou uma cobra. Mas eu te criei. Ela disse: eu sou uma cobra. Mas para mim você é uma filha. Ela disse: mas eu sou uma cobra. Mas eu quis te proteger do fogo. E ela disse: eu sou uma cobra. Mas eu estava tentando te salvar. E ela dizia: mas eu sou uma cobra. A discussão ficou acalorada. Enquanto ele discutia com a cobra, o braço escurecia, as pernas enfraqueciam, o veneno corria mais rápido. Quando percebeu que realmente estava mal, aí que ele saiu cambaleando para o hospital. Ele conseguiu chegar no hospital, mas caiu morto na porta do hospital. O médico olhou e disse: se tivesse chegado antes, teria dado tempo de salvá-lo. Escuta isso. A picada não matou, mas o orgulho matou ele. Tem gente que a natureza dela é de cobra. Não importa o quanto você ame, não importa o que você faça, não importa o quanto você cuide, não importa se você está certo, ela sempre vai encontrar um jeito de inverter a culpa. Tem gente que você não vai vencer explicando para ela que você está certo. Tem gente que você vai vencer orando por ela, perdoando ela. A obra é do Espírito Santo, a obra não é sua. Porque se você tentar mudar pessoas na sua vida que tem a natureza de cobra, o veneno dela vai te destruir. Jesus disse lá em Mateus 18:22 que devemos perdoar pessoas até 70 vezes 7. Nunca se esqueça. Quem é cobra continuará sendo cobra. Bom, pessoal, eu acho que vocês entenderam, mas talvez não tenha entendido os dois lados, né? E também ele não explicou os dois lados daquilo que ele falou. Tem pessoas que agem como cobra, mas tem pessoas que têm orgulho da cobra, né? Ou seja, se foi eu que cuidei, se foi eu que falei, se foi eu que ajudei, por que não me dar ouvido? Olha só a insistência da pessoa, né? Que se eu te peguei, eu te juro com tanto carinho, e ele está insistindo, ele está relembrando o que ele fez, a boa obra na vida daquela pessoa cobra, tá? Mas a cobra está dizendo: ei, eu sou assim mesmo, eu sou isso e eu não vou mudar, eu não vou tomar uma outra decisão. Durante esse período, essa cobra, essa pessoa já te machucou, já te magoou, talvez te fez ter até um ataque do coração, porque ela continua sendo tomada em carne e sangue como cobra. Então tem os dois lados, né? Que a pessoa morreu por insistência. Lembra que eu falei a respeito do pregador na rua em Salvador, por querer insistir em um dado a qual ele não prestou atenção antes, né? As palavras que o Senhor disse, entende? Do próximo, para a gente fazer o quê? Não só perdoar, mas a gente orar por elas, porque pelos seus inimigos, porque no final essas pessoas, essas cobras, acaba sendo o seu inimigo, não porque foi lá e, né, matou, como aconteceu com o pastor, mas porque já te matou antes, espiritualmente, né, fazendo com que você pensasse em você
da mordida que você levou, que te afetou. Você ainda vai perguntar por que você fez isso. Como você pergunta aquele, né, que está sendo usado por aquele que foi feito, né? Isso é uma outra história, não vou entrar nesse mérito, para que no futuro ele agisse contra você. Tô falando de Satanás, tá? Ele foi feito lindo do jeito que ele foi feito, para realmente as trevas, né, que ama ver coisa bonita, entende? E tomar posse. Ele tomou posse de Satanás, porque ele era lindo. Deus já preparou o caminho através da coisa mais linda. E aí você reflete também a respeito das pessoas, como a Whitney Houston, que veio com aquela, né, um poderio nas 7 notas, lembra? 7 notas é a nossa voz, entende? E Satanás, e a voz linda, dada por quem? Quem foi que fez? Espírito Santo, né? A Trindade, o nosso Senhor, para que ela o adorasse, tanto que ela começou lá, né, dentro do cristianismo, porque o povo negro nos Estados Unidos, na África, ama cantar, ama dançar. Tem lá tinha também o Michael Jackson, com uma voz linda, maravilhosa para adorar. E Satanás criou o olho, assim como, né, as trevas criou o olho nele. As trevas também já corrompendo eles. Por que não? Já que eu fui, foi para as pessoas bonitas, para corrompê-las, pegar a voz dela, linda, maravilhosa, que deveria estar adorando ao Senhor, para se adorar e adorar outras pessoas e transferir o sentimento da dor, que é isso que as músicas no mundo faz, transfere a dor que as pessoas estão passando muitas vezes em relação a outras pessoas, né, aos sentimentos, às paixões para outras pessoas, e esse sentimento vai, né, tomando posse, esse sentimento, essa dor vai tomando posse de outras almas, de outros corações, porque em algum momento aquelas pessoas vão ficar tristes, vai ter um relacionamento complicado, e aquelas canções tristes, né, de dores, começam a tomar conta, as canções românticas que elas vão vir, trazendo para ela essas dores, né, a ponto de muitas tentar tirar sua própria vida. Falo isso porque isso aconteceu comigo, foi uma experiência, ou seja, um pouco de tudo. O Senhor me deu experiência, por isso que eu estou, né, comentando a respeito, ou seja, eu tenho experiência no assunto para poder falar, né, transferir, exortar sobre isso. Então pensa, quando você está, né, convivendo no meio, ao redor, tanto dentro da amizade como em família, com cobras, né, que você cuidou, que você alimentou, você deu todo o amor que você tinha de irmão, de primo, de tio, de tia, de mãe, de pai, né? E essas pessoas depois vêm para você e dizem: eu sou assim, eu sou uma cobra, tá? Eu queria terminar esse vídeo agradecendo a todos os ouvintes e pedindo que vocês reflitam sobre isso. Não sacrifique o vosso tempo, como o pregador diz, né, a tua vida em cima de cobras, né? O que você fez por essas vidas, né, deixa lá atrás, ore por elas, entende? Para que o Senhor venha se apossar através do Espírito Santo, dando discernimento, entendimento que o que você fez, entende, foi o melhor, entende, para ela. Mas se tiver que mudar algum dia isso, como ele diz, não depende de mim, não depende de você, depende apenas de que ele possa ouvir ou ela a voz do Santo Espírito, entende, para que mude, né? Mas se for uma serpente, né, declarada, ou seja, se ela tiver totalmente, né, infiltrada com a presença da serpente,
ela vai continuar sendo uma serpente, né? Então, às vezes, nem vale orar, porque, como ela diz, eu sou do jeito que eu sou, eu nasci assim e vou morrer assim, né? Serpente nasce serpente e morre como serpente. Você nasce como ímpio, entende? Mas pode morrer como filhos de Deus. Um abraço a todos e que a paz do Senhor esteja no coração, né, de todos vocês que estão ouvindo, tendo a presença do Espírito Santo. Até o próximo vídeo e se liga que o nosso canal Acorda Crente, né, ele está para explicar, dar um entendimento da palavra, exortar a palavra, explicar, entende? O sentido dos versículos ali, proporcionar um bem-estar, né? Falei que vamos entrar aí com o programa do refúgio, serão louvores, canções, mas louvores e canções que o Espírito Santo vai falar, né, pessoal? Não vou pegar qualquer canção e vou trazer para vocês e vou dizer, né, que o Espírito Santo está ali. Não, entende? Então, assim, para que a gente possa ter um mover, é o que está precisando aqui no Brasil. Está precisando de um mover, ou seja, de você se consagrar, né? E nada te faz te consagrar, te elevar, te edificar. Edificar é levar você aos céus, a sua alma ao céu, né? Através dos louvores, através das orações, né? Através do jejum, quem já está acostumado a fazer. Então, nosso programa Refúgio, né? Nele vai ter as canções que o Espírito Santo me deu, nele vai ter o hino da harpa, vai ser a irmãzinha aqui tocando e sem anúncio, tá? Nada de anúncio do YouTube, porque eu não quero cortar esse momento, né? Pena, né, que eu não tenho um grupo de jovens, né, pessoas que gostam também de tocar, adorar o Senhor, entende? E que eu não tenho uma internet assim segura, não, no caso. E como eu não tenho em casa um aparato que possa manter a energia funcionando, aqui onde eu moro, de vez em quando a energia está sempre caindo, sempre caindo. Então, se eu fosse juntar, entende, o pessoal todo para poder a gente fazer isso junto, como no período da Covid, né, que estava acontecendo, os cantores vinham e aí estavam cantando através e todo mundo participando ali, todo mundo junto, é uma coisa muito gostosa de fazer, entende? Tanto pessoas cantando ao mesmo tempo e o grupo na sala, porque eu uso o meu quarto, eu não uso, entende, um ambiente. O Senhor não me deu condições, né, de muitos, como tem aí, né, de poder ter, tá, a grana para alugar um local, entende? A gente fazer essa manifestação maravilhosa com o Espírito Santo nos utilizando para, tipo assim, num domingo, né, para que a gente possa envolver o Brasil inteiro, entende? Que esse, eu já falei, Senhor, seria o meu sonho, entende? De a gente fazer uma intervenção popular cristã, entende? Nos nossos domingos, entende? Cantando os louvores, porque tem aquela coisa, né? O pessoal colocou sobre registro o fato de você cantar as canções e como às vezes minha voz é um pouco parecida, né, quando eu estou cantando. Então o YouTube, né? Ele não, ele segura, entende? Pela canção que é de alguém e aí assim você tem que dar o crédito, você tem que pedir autorização. É muito blá blá blá, né? A gente não pede autorização ao Senhor para cantar para Ele, mas a gente tem que pedir para os cantores, né, para poder cantar os louvores, né, dele. Então, tudo por causa do dinheiro, vê só, né? Então, assim, nem nos louvores que serão colocados, né? Eu tô, como eu disse, eu quero colocar eu já coloquei um, né? Jesus é rocha, depois eu vou colocar aqui no canal, que tá, que vocês podem ouvir vocês podem ouvir no YouTube música, que vocês podem ouvir, sou eu mesmo cantando e tocando, tá? Nada assim de especial, entende? Quanto a isso, é a palavra,
né? O foco é a palavra que está sendo cantada e tocada ali, tá, pessoal? Então, assim, não tem nada de preparação gravadora, não pode ter isso, não pode ter aquilo, porque nessa participação, né, que eu queria fazer com todo mundo que está inscrito aí no canal e outras pessoas que quisessem se inscrever também, participar, entende, do nosso refúgio. Tipo assim, quando o país começar a cair, como está acontecendo, essa revolta toda dos demônios, né, na Venezuela, na Colômbia, saindo derrubando tudo, porque a justiça do Senhor entrou, mesmo quebrando, destruindo, as pessoas ficando com fome, tendo que dormir no relento, ninguém parou de adorar a Deus. E Satanás está enraivado, e como diz, nós somos X9, a gente fala aquilo, entende, que as trevas faz, entende, na vida das pessoas, a gente não se cala, e aí as trevas, ela vem para cima, derrubando a casa, entende? E tem aquela vontade, você tem que aceitar Jesus hoje, porque você tem que aceitar, porque vai que dá um terremoto, como deu nos países vizinhos, e o que acontece? Você morre sem Jesus, né? Você não teve tempo para adorar Jesus, que Deus às vezes, né, aumenta os nossos anos quando a gente resolve adorá-lo. De que forma? Em espírito e em verdade, louvando, fazendo jejum, orando, orar e falar com Deus, tá? Então, vai que o teto da sua casa, durante o período do El Niño, resolva cair. Você morreu ímpio, e quem morre ímpio, ou seja, sem aceitar, sem se redimir, né? Sem se deter aos pés do Senhor Jesus, perde a salvação. O inferno não gosta que eu fale isso, tá? E ele fica agitado, entende? Ele começa a se mover, mas Deus é tão bom que, olha só, ele não deixou barulho enquanto eu estou falando isso para vocês, tá bom? Então, assim, para não aumentar o vídeo, eu vou me deter só aqui na palavra desse pregador, né? Para uns o pessoal chama de pastor, entende? Mas eu já falei para vocês a respeito de quem é o nosso verdadeiro pastor. Você está vendo aí um cara declarado, onde está pedindo perdão ao Senhor Jesus, né? Não por mim, que eu me lembre que eu tenha feito alguma coisa de errado, não, mas pelas pessoas que estão envergonhando ele, o nome dele, né? E aqueles que o seguem, né? Está envergonhando os discípulos, entende? Através das suas vidas, das suas obras, como esse homem que se diz pastor, né? Estava falando mal aí de uma irmã que falou aí do louvor dela, né? Que pararam, agora eu lembrei porque pararam de falar do céu, né? Se ele tivesse uma vida a qual fosse, desculpa a palavra, mas uma lenhada como eu, né? Que não tem um centavo e não está nem aí, né? Se criou alguma coisa nesse mundo, porque o Senhor não me deu nada nesse mundo e eu não estou indo à busca, mas falou da irmãzinha que disse verdadeiramente, né, no louvor, na canção que ela expressou, que pararam de falar do reino do Senhor Jesus. É isso, na verdade, porque parou de falar do céu, parou de falar do reino do Santo, Altíssimo, Deus e Pai, né? E doeu nele, por quê? Porque ele não fala mais. Então, assim, se eu não tivesse visto através de alguém que postou, né, a riqueza que este homem, né, da Assembleia de Deus chamou de lixo, eu poderia ter pensado, né, ele deve ter falado isso porque nós estamos cantando os hinos da harpa que fala do sangue de Jesus, que fala das suas promessas, do seu retorno, mas eu vi. E antes que eu visse, o Senhor que tem olhos em todos os lugares, Ele viu. Ele viu e resolveu mostrar, entende, para a gente o que Ele está vendo, para que a gente veja também e perceba que a gente está no momento, na geração de engano. Não, mas não é engano do mundo para o mundo, engano dos bodes para as ovelhas que é de Jesus. Por isso que eu não chamo ninguém de pastor, tem de ser alguém ficar indignado, como diz, paciência,
né? Mas este homem, ele mostrou quem ele infelizmente era. E eu estava pedindo perdão ao Senhor Jesus, entende? Por causa de tipos de velhos, anciões, derrotados como este, né? Porque eu fui batizada nas águas por duas pessoas de boa índole, né? Dois homens, dois pregadores, com coração pleno em Jesus. Mas se algum dia eles derem para trás, tá? Eles vão só, porque eu vou falar deles também. Mas eu espero, oro pela vida deles, para que eles continuem na paciência da fé, né? Mas foram dois homens reunidos ali com o pessoal no lago que me batizou, e eu fui batizada, né? Dentro, ou seja, por pessoas, né, que abriram um negócio lá, dentro de um negócio, é verdade, uma sala, e patrocinou, entende? Levantou a bandeira da Assembleia de Deus lá na Suíça, né? Então, não é a igreja, não foi ali, eu não fiquei por causa de igreja, né? Seja bandeira de igreja, entende? Ou seja, na congregação, melhor dizendo, entende? Mas o Senhor me manteve ali, primeiro porque eu já tinha aceitado, entende? Foi ali que o Espírito Santo falou comigo: você está aqui, se batiza aqui, porque eu disse, agora eu vou conhecer meu Senhor. E eu disse, quando eu estiver pronto eu vou batizar. E assim que eu já estava ali, né, por 2 meses, eu disse, pessoal, eu quero me batizar. O pessoal disse, olha, deixa eu esquentar, porque tem mais pessoas. E no final, acho que foram 6 pessoas que se batizaram, e foi a primeira, né? Eu disse, eu vou esquentar a água, porque está muito fria. E o Senhor, né, para honrar ali o meu batismo, não só com a sua presença, mas também esquentou a água. Foi assim, muito lindo. Então, eu tenho vergonha, né, da Assembleia de Deus, não das pessoas que me batizaram, nem aquele povo lindo, né, que eu conheci, os fervorosos no Senhor Jesus, os fiéis e verdadeiros, que me batizaram. Mas eu tenho vergonha dessa bandeira que levantam de igrejas, principalmente da Assembleia de Deus, que eu via muito quando criança falar, né? Não foi a primeira que eu botei os pés, foi a Igreja Batista, Congregação Batista Cristã, lá acho que Cosme de Farias, então, quando eu era criança. Então, foi ali a primeira vez que eu entrei, mas a Assembleia de Deus era dura. E hoje eu me envergonho. Eu me envergonho, né, dessa congregação, Assembleia de Deus, a qual eu, né, fui, pelo nome, eu fui batizado. Como eu disse, eu não me envergonho do cristão verdadeiro, das pessoas que tomaram essa bandeira, que levantou, né, como uma das antigas, que era fiéis ao Senhor Jesus. Mas a gente pode, né, observar que bode tem em todo lugar, não é só na Assembleia, né? Então, assim, não fique, não se sinta doloroso pelas pessoas que estão lá dentro da Assembleia de Deus, porque tem muita gente ali que é fiel e verdadeira, né? Mas pessoas como essas, por isso que eu não chamo de pastor, eu não chamo de líder, eu chamo de irmão, se for irmão. Mas tem uns que não é irmão, porque irmãos são ovelhas, são bodes, né? E eu estava pedindo perdão ao Senhor, não só por esse daí, mas por todos aqueles que decidiram ganhar o seu galardão aqui na terra, que preferem receber as 30 moedas de prata aqui, né, virando as costas para o Senhor Jesus, como Judas virou, do que receber na entrada, quando o Senhor Jesus se posicionar sobre o céu, entende? E vinha buscar a sua igreja. Então, não era sobre isso que eu ia falar, mas eu queria completar, porque para vocês verem a diferença na voz desse pregador aí, entende? De alguém que entendeu a mensagem do Senhor Jesus e de alguém que criticou uma irmã. Eu nem ouvi o louvor ainda todo, só a metade do que ela estava cantando. Eu não sei se eu vou cantar, né? Porque para cantar, o Espírito Santo ele tem que cantar primeiro. Então,
quando eu começar a cantar, tá, para vocês, observe se através da minha vida o Espírito Santo está cantando, tá? Então não é só nos louvores que eu vou cantar, que vai ser aí entregue no alvo, mas também as outras pessoas que estão cantando, né? Porque são só canções, não são louvores. Vocês têm que observar isso. Se o Espírito Santo ele cantar primeiro em você, então você canta, é a dica que a irmã está dando. Se ele não cantar, não cante. Não importa se você está dentro da congregação, porque eu não canto, eu posso estar dentro de uma congregação visitando, eu posso estar na rua, posso, como agora tem supermercadinhos, mercadinhos, você ouve os louvores, eu só canto se o Espírito Santo cantar, né? Eu acordo cantando o louvor que eu já gravei, né? Então aí você pode ouvir no YouTube Music, no Spotify, tem outros lugares também, né? Ela fala de Jesus, né? Jesus é Jesus não tá, o meu Deus não está morto. Jesus, né? Ele é a rocha. E o louvor é assim: o meu Deus não está morto. Jesus vive, é a rocha. Foi a sua glória arrumar a minha casa. Voltará para a sua igreja. Jesus voltará para a sua igreja. Estou esperando ele vir. Jesus virá. Estou esperando ele vir. Jesus virá. Os que ficam, que choram, Jesus está na glória. Nas bodas com a noiva, vocês vão ouvir, né? E ele fala também que o Senhor é fiel. Jesus é fiel e vai voltar. Jesus é fiel e vai voltar. Vai ser regravado esse louvor. Não sei se bem, né, com esse toque, porque o toque original não era, né, tipo, estilo, tipo como meio que para alguns identificar o bossa nova, né? Era diferente. Oh meu Deus, não está morto, Jesus vive, é a rocha, Jesus é fiel e vai voltar. O louvor original, né? Tipo assim, o toque original seria assim, mas eu não sei. Não, porque eu só toco no violão, não tem condição de eu conseguir fazer, já que eu não estou fazendo esse serviço em grupo. É difícil achar pessoas que queiram tocar sem ganhar nada, né? Para o céu, esperando ganhar só o galardão na nossa saída dessa terra. Algumas pessoas querem fazer isso, minha música, eu não tenho música, o Senhor tem música, né? O Senhor tem louvores, não são meus louvores, são louvores do Senhor, o Espírito Santo me deu. E eu tenho que entregar, né? Então, eu só dei uma deixazinha, tá, pessoal? Daquilo que eu vou postar aí no canal. Tipo assim, para vocês saberem onde vocês podem achar, tá? Como Sede e Letícia Bilopes. Eu falei, Sede quer dizer Santo Espírito de Deus, beleza? E Letícia Bilopes, para poder, pessoal, achar. E assim também vai sair o álbum, né? Porque assim, em vez de ficar uma outra, eu pensei em colocar tudo junto, mas eu já estou vendo aí um sistema, né? Que eu comprei para ver se vai dar certo, porque ali só foi um teste, tá? O primeiro louvor que eu coloquei, Jesus Vive a Rocha, é o nome do louvor. Eu só coloquei para fazer um teste para ver como ia sair. Também se, né, a empresa que iria entregar para as mídias, se sairia legal, como limpo, né? Sem ruído, sem chiado, né? Como uma televisão chiando, um rádio que você não ouve muito bem. Mas tá tudo bem. Depois da obra entregue, então o Senhor é que vai dizer o que
o próximo passo que vai acontecer aqui sobre a vida da irmã por hora. Eu vou fechar agora nos 30 minutos, né, fazendo uma oração rapidinho e me perdoe se a continuação for demais, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por poder entregar e colocar, né, na voz desse irmão pregador a tua palavra, o que deveria ser exortado, ser dito, né, para que os irmãos ele não sacrifiquem o seu tempo, né, em vidas que o Senhor já determinou que não são escolhidos seus, né? Porque a serpente o Senhor escolheu, mas não para elevar ao teu reino, pelo contrário, o Senhor chutou lá do céu. Então, para que os irmãos tenham noção, né, que o cuidado, muitas vezes excedido, um cuidado pessoal e não um cuidado espiritual sobre a vida de alguém, poderá vir prejudicá-la, tirar das obras antes do momento que deveria ser retirado, porque o Senhor nos deu os dias contados. E esses dias só pode ser aumentado ou diminuído, se assim for da tua vontade, não da nossa vontade, que o Senhor possa nos policiar, né, quando falamos a respeito do Senhor, tanto das suas atividades, do seu mover, como também da sua pessoa, né? Nesse mundo, porque, como o Senhor disse, o Senhor não é desse mundo, mas as pessoas que estão ainda nesse mundo, sim, né, estão dentro, né, do corpo que o Senhor pertence, que o Senhor entende? Então, o céu está na terra através da nossa vida e não o contrário, não? Então, que esse vídeo possa ser levado, exortado, ouvido, né, por muitas outras pessoas através desse canal, através da minha vida, através da vida dos irmãos que estarão ouvindo e repassando em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Caça e laça e a minha cia sai laça o esse a minha cia caia saia o se a minha cia sai laça e caça o ela saia minha saia o cia caça e saia minha soa laça e a minha cia o a eu saia minha caça e saia minha caça laça o a se a minha cia o e a saia laça e a o ela ia caia saia lá o e a minha e se ela saia o e a minha lá o e a minha amém. Assim, gente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.